Semana passada mostramos aqui no Agros no Campo que é possível, através da clonagem, produzir plantas com um alto potencial genético, isentas de doenças, bactérias ou fungos. A Explant Biotecnologia fica em Mojimirim e há 20 anos produz mudas in vitro em escala comercial. Agora você vai conhecer o centro nervoso de todo esse complexo, os laboratórios e o trabalho da doutora Silvia Serra Negra. E começa aqui, Silvia, exatamente nesse local aqui? Isso. Esse é o processo inicial? Exatamente. Aqui nesse ambiente a gente prepara todo o meio de cultura que vai alimentar a planta dentro do laboratório. É um líquido? Isso, a gente tem todos os nutrientes que a planta precisa. Estão aqui dentro? Isso. Mais aminoácidos e vitaminas que são necessários para a planta desenvolver. Aí nós preparamos esse meio de cultura, esterilizamos o meio de cultura para a gente começar a trabalhar com as plantas nas salas. Bom, o próximo passo então é essa sala aqui, né? Isso, exatamente o que acontece aqui. Nessa sala a gente traz o material da área externa das plantas matrizes e a gente faz a asepsia desse material para introduzir a planta no laboratório. Então, nessas câmaras de fluxo, as meninas elas ficam retirando uma estrutura que chama meristema, que é uma parte da planta que está isenta de doenças, né? E aí a gente coloca numa primeira fase de cultivo, num tubo de ensaio com meio de cultura apropriado, para essa planta começar a se desenvolver dentro do laboratório. Meio de cultura, você está dizendo, é aquele líquido que a gente viu. Exato, aquele mesmo meio de cultura que a gente viu preparando na sala anterior. O que muda aqui é o tamanho do recipiente. Lá a gente estava preparando um recipiente maior de meio de cultura e aqui o recipiente é menor. Então aqui, gente, é um meristema retirado de uma gema de cana-de-açúcar. É uma estrutura da planta bem jovem, ela está em intensa multiplicação celular e daqui ela regenera uma nova planta que vai se multiplicar, uma planta sadia e vigorosa. Então essa estrutura que a gente chama de meristema é o que permite que a gente agregue tudo isso na muda, produzida usando essa tecnologia. Bom, daquela sala chegamos aqui, né? Isso, exatamente. Aquela sala foi retirada aquele meristema bem pequeno. Aqui nessa sala ele começa a se desenvolver, então aqui a gente tem uma fase dele mais desenvolvida. E aí ao longo das semanas eles vão se desenvolvendo mais, já vai formando uma estrutura de muda, tá? E aí dessa fase ela evolui para uma fase mais alongada, Que é essa. Que começa numa multiplicação. E nessa fase a gente já passa para os frascos, para a toceira desenvolver e a gente poder começar a fase de multiplicação. Silvia, nessa sala então é iniciada a multiplicação. E pelo que eu, por exemplo, leigo, estou observando, aquela super micro plantinha já está virando isso aqui. Isso. Daquela fase que eu te mostrei de um frasco de vidro com uma pequena toceira, ele inicia a fase de multiplicação, então aí a gente começa a usar essa tecnologia dos bioreatores. Essa tecnologia consiste no seguinte: o meio de cultura ele não fica direto em contato com a planta. Então ele fica numa garrafa à parte e em 24 horas este meio de cultura ele passa de tempos em tempos. Que seria, por exemplo, aquele líquido Isso, aqui, né? esse líquido aqui é o meio de cultura. E aí o sistema, né, um sistema pneumático que leva o meio de cultura para o galão de plantas num intervalo de tempo, tá? Isso faz com que a planta se desenvolva com bastante eficiência e aumenta a taxa de multiplicação. Aqui a gente espera aproximadamente 500 plantas, tá? Nós estamos aqui numa fase de multiplicação, ou seja, a gente não tem formação de raiz ainda. Uma vez ela estando nesse porte, em alguns dias a gente troca o meio de cultura para que essas plantas possam enraizar e sair para a estufa. Então esse material está pronto para ir para a estufa, para a climatização, na estrutura que vocês visitaram. Ou seja, esse é o último estágio dentro do laboratório, antes de ir para... Isso, da parte do bioreator, antes de ir para a estufa.
Você fez desse trabalho a história da sua vida, Silvia? Eu acredito que sim, ao longo de todo esse percurso, né, meu aqui dentro do laboratório, da biofábrica, desde que eu me formei. E eu venho trabalhando, não com o bioreator, é mais recente na nossa empresa, mas a micropropagação está na minha vida já desde a minha graduação, então realmente eu tenho vivido para isso.